Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 7 e 8 do curso de Química 1 e eu vou falar do modelo atômico 4. Bom, nesta aula eu tenho que relembrar vocês que a gente está estudando o modelo atômico. A gente sabe que Demócrito já falou que o que era um átomo era uma partícula não divisível. Aí veio Dalton falando que o átomo seria uma esfera maciça que não seria divisível, portanto indivisível, e que traria as mesmas propriedades na matéria composta por átomos. E esses átomos poderiam se juntar de diferentes formas com os outros átomos e formar diferentes materiais. Totalmente baseado nas leis de Lavoisier e nas leis de Prost. Depois veio o experimento de Crookes, onde tem os raios catódicos, que são elétrons, que saía do maior potencial saía do cátodo e ia para o ânodo. Então iria para o maior potencial, saindo no menor potencial. E esses raios tinham atração pela uma diferença de potencial. Se colocasse ao redor da ampola de Crookes, ele sempre se aproximava do maior potencial, então ele tinha uma afinidade por maior potencial, uma afinidade por um eletrodo positivo, portanto ele teria uma característica negativa. Com esse experimento, os cientistas falaram que o átomo era divisível, existiam partículas subatômicas, e essa partícula ficou denominada como próton e nêutron, ou melhor, próton e elétron. E Thomson afirmou que portanto, o átomo ele era um pudim de passas ou um bolo trufado, em que a massa seria a carga positiva, enquanto que as trufas ou as passas seriam negativas, deixando aquela matéria eletricamente neutra. Então ele acreditava que a maior área do átomo seria justamente a partícula subatômica positiva. Mas veio Rutherford, fez o seu experimento com uma fina lâmina de ouro, e muitos emitindo radiações alfas, que tem uma característica positiva, e muitas das radiações passava sem sofrer nenhuma variação na lâmina de ouro, e a lâmina de ouro é formada por átomos. E algumas sofriam umas colisões de 90 graus, até de 180 graus voltavam. Então ele afirmou que o átomo seria uma pequena esfera positiva, enquanto que tinha uma eletrosfera de elétrons que dá o volume do átomo. Aqui a gente para com a física clássica e vem a física moderna, a física quântica, com o experimento de Planck em Einstein, e depois vem o modelo atômico de Bohr, que fala que os elétrons estão em órbitas circulares com a energia quantizada, e eles não saltam de órbitas e nem se aproximam do núcleo, portanto eles não emitem radiações, eles não emitem fótons. Ele só varia a sua posição se você fornecer uma energia quantizada, uma energia suficiente para ele saltar de camadas ou ele ser ejetado, como é o experimento de Einstein. Então, esse experimento deu apoio para Bohr deduzir os seus postulados. Ele não conseguiu demonstrar o seu modelo atômico, mas ele postulou que os elétrons estão em órbitas circulares e eles não variam sua energia, porque sua energia sempre está quantizada, valores inteiros, baseado na teoria de Planck. A energia é igual a constante Planck multiplicado pela frequência. E cada órbita teria o seu potencial elétrico. Quanto mais afastado do núcleo, maior o potencial elétrico. Portanto, menor a quantidade de energia que você tem que dar para aquele elétron para ele ser ejetado. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia potencial, portanto, mais energia você tem que fornecer para aquele elétron conseguir vencer aquela atração eletrostática do núcleo com o elétron e ser ejetado. Bom,
Nesta aula, a gente vai falar do modelo atômico atual. O modelo atômico que é do século XX, a partir da metade do século XX até o século XXI. Bom, são 3 que a gente vai estudar hoje. O primeiro vai ser de Broglie, depois Heisenberg e depois Schwarzschild. Então vamos falar agora de Broglie. Bom, para Newton, a luz era era corpuscular, era formada de partículas. Mas, após um tempo, veio um experimento chamado experimento de Young e mostrou que a luz ela também se comportava como uma onda. Por quê? Porque quando a luz passava diante a um anteparo, quando a luz passa diante a um anteparo, ela sofre um processo de difração. E esse processo de difração, ele ocorre com o som. O som a gente sabe que é uma onda mecânica. Mas, para Newton, a luz era só uma partícula. Veio o experimento de Young, falou que a luz também é uma onda. Por quê? Porque ela faz porque a luz ela tem as mesmas propriedades do que o som, de contornar obstáculos, de sofrer um processo de difração. Quando você pega dois anteparos de um tamanho relativo pequeno e emite uma luz, ela, após passar por essa luz, ela passa por uma difração, e esses dois anteparos fazem com que a luz se choque, uma hora de uma interferência construtiva, uma hora de interferência destrutiva. Então, aqui está o processo a luz está passando aqui, ela vem só com um tipo de onda, depois ela passa por 2 anteparos. Aí ela vai sofrer um processo de construção, uma interferência construtiva, que vai dar uma máxima luz, e uma interferência destrutiva, que vai dar uma mínima luz. Então vai ter máxima, mínima, mostrando que a luz também se comporta como uma onda. Ok, então a luz pode se comportar como uma onda e como uma partícula a partir de Einstein. Einstein fala que a onda tem essa dualidade. Mas de Broglie vem e diz o seguinte: não só a onda pode ser partícula, pode ser onda e partícula, pode ter essa dualidade, mas também a matéria. Quando ele fala isso para a ciência, a matéria, quando a gente entende, é nós, o corpo humano, tudo que a gente pensa é matéria, é formado por átomos. E ele afirmou que a matéria também pode se comportar como uma onda. Então a gente pode ser onda, o corpo humano pode ser uma onda e pode ser uma partícula também. E ele mostrou os cálculos, ele falou que o comprimento desta onda seria exatamente igual à constante de Planck dividido pela massa do corpo multiplicado pela sua velocidade. Então, para um elétron de massa 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, movendo a uma velocidade de 1 metro por segundo, ele teria um comprimento de onda de 7,3 vezes 10 a menos 10, 7 nanômetros, que isso aqui é a unidade de comprimento de onda. Bom, seria um comprimento de onda muito pequeno. Agora, o mais interessante é isso aqui, para um corpo. Um corpo pode ser a gente, pode ser várias coisas, pode ser tudo, na verdade. Ele vai ter também um comprimento de onda. Para um corpo de 5 vezes 10 a menos 3 kg, movendo a uma velocidade de 1 metro por segundo, ele vai ter um comprimento de onda. Se ele tem um comprimento de onda, ele é uma onda. Então, o comprimento de onda seria, para um corpo de 0,005 kg, movendo a 1 metro por segundo, ele teria esse comprimento de onda. 1,32 vezes 10 a menos 31 metros. Agora você pode se perguntar, por que que a gente não é uma onda, então? Por causa da probabilidade. Para que todos os seus átomos pudessem estar se comportando como uma onda, a probabilidade de todos os seus átomos estarem na mesma posição, formando aquele comprimento de onda, formando aquela frequência, seria muito improvável. Portanto, a probabilidade de isso ocorrer, para que todos os seus átomos estejam no mesmo local, sendo uma onda,
quase impossível. É impossível que isso ocorra, digamos, na linguagem, assim, no mundo mesmo. É impossível que a probabilidade de todos os seus átomos estarem no mesmo local, tendo aquele comprimento de onda, é impossível. Por isso que a gente não é uma onda, mas a gente também se comporta como a luz. A gente pode ser partícula e também pode ser onda. Bom, afirmando isso, de Broglie, ele mostra que como a matéria pode se comportar como onda, então o átomo pode se comportar como uma onda. E é o que acontece. O elétron, deixa eu apagar isso aqui. O elétron, ele é uma onda. Por quê? Porque se você fizer este mesmo procedimento da luz que eu mostrei para você, por exemplo, se você pegar dois anteparos, presta atenção, se você pegar dois anteparos e colocar um anteparo maior aqui, se você emitir um elétron, o elétron tendo massa, ele tem massa, ok? Mas, para a ciência seria, bom, se o elétron tem massa, então se a gente emitir um elétron nesse anteparo, ele só poderia ter duas posições definidas. Ou ele poderia estar aqui, ou ele poderia estar aqui. Porque se você mudasse ele para cá, ele ia se chocar, não ia ter nada aqui, certo? Ou se você colocasse ele para cá, nessa posição aqui, ó, reta, ele ia se chocar aqui e não ia ter nada aqui. Ele só poderia ter esse local e esse local. Mas isso não acontece. Se você pegar um elétron... Vou apagar tudo aqui. Se você pegar um elétron que tem massa, portanto, é um ponto material, né? É uma partícula. E passar ele diante de duas fendas... Passar ele diante de duas fendas para fazer o mesmo processo de difração, por incrível que pareça, ó, pegando um elétron só, hein? Você podia falar, não, se você está emitindo vários elétrons, ele está sofrendo um processo de... ia sofrer uma repulsão e ia estar em diferentes locais. Mas se você só pegar um elétron, um apenas, ele vai ter o mesmo comportamento da luz. Ele vai ter uma região de máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aqui ele vai ter a região de máximo mesmo, mínimo, máximo, mínimo e máximo. Então aqui vai ter a maior quantidade de elétrons vão se chocar aqui. Por exemplo, você emite um elétron, pum. Aí ninguém sabe por que ainda isso. Isso você pode até ver aí no Google. Ninguém sabe por quê. Mas a maior quantidade vai estar aqui, ó, onde tem um anteparo. E isso aqui tem massa. Então o elétron, ele tanto se comporta como onda, como também partícula. Então quando você emite elétrons em dois anteparos, sofrendo um processo de difração, ele vai se comportar exatamente igual como a luz, ok? Ele vai ter uma região máxima, mínima, máxima e mínima, ele vai ter uma interferência. É como que ele soubesse, ele passasse por aqui e viesse pra cá, aí depois viesse pra cá, depois viesse pra cá, depois viesse pra cá de novo, pra lá, aí pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tem até no departamento de física, tem esse experimento e é chocante. Por quê? Porque ele se comporta exatamente igual à luz. Bom, sabendo disso, que o elétron pode se comportar como uma onda e como uma partícula, vem o próximo físico e químico, Heisenberg. Heisenberg diz assim, é impossível você ter a posição e a velocidade de um elétron. Por quê? Porque você concorda que se você tem um átomo, você tem uma região positiva, certo?
Se ele se comporta como onda e partícula, isso aqui é o princípio da incerteza. Porque se ele se comporta como onda-partícula, qual é o experimento para você saber onde o elétron está? Por exemplo, você tira uma foto agora para um núcleo de hidrogênio, um S1. Ele estaria na primeira camada e no subnível S, que é redondo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, se você tirar uma foto, o elétron pode estar aqui. Se você tirar uma outra foto, o elétron pode estar aqui. Se você tirar uma outra foto, o elétron está aqui. Se você tirar uma outra foto, o elétron está aqui. Se você tirar uma outra foto, o elétron pode estar aqui e aqui. Em dois locais ao mesmo tempo. Quando o elétron aparece em dois locais ao mesmo tempo, fere uns princípios da física. Qual é o princípio da física? Que para um corpo estar em um local e para o outro local, ele vai percorrer um espaço. Como é que ele pode estar em dois locais ao mesmo tempo? Por que você não consegue ter... é impossível você ter a posição e a velocidade do elétron? Porque quando você tira uma foto, você está emitindo luz, ou melhor, você está jogando luz, portanto jogando energia para o elétron. E quando ele recebe essa energia, ele fica um pouco instável e salta e volta para o seu local de novo. Mas ele deveria só estar em um local, né? Na foto ele poderia estar aqui, aí em outra foto ele poderia estar aqui, mas nunca em dois lugares ao mesmo tempo. Por que ele está em dois lugares ao mesmo tempo? Porque o elétron se comporta como uma onda, ó. Então, se ele é uma onda, quando você joga luz, ele tem um processo de interferência construtiva em dois locais. Aqui, aí ele se comporta de novo, e aqui. Então aqui ele está aqui e aqui ao mesmo tempo. Por isso que ele pode estar em dois locais ao mesmo tempo, porque o elétron se comporta como uma onda. Então ele estaria em dois locais ao mesmo tempo. Se você for tirando muita foto para o átomo de hidrogênio, você vai perceber que o elétron sempre vai estar em uma região circular ao redor do núcleo. Então isso aqui já está o caminho para a gente descrever como é que seria o primeiro orbital, como é que seria a primeira camada. Então a primeira camada, que é o 1s1 pelos números quânticos, ela seria redonda, seria exatamente assim, ó. Por quê? Porque é a maior probabilidade de encontrar um elétron. Bom, dito do princípio da incerteza, e agora você entende porque o elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque ele se comporta como uma onda e como uma partícula, a gente vai para o modelo atômico de Schwarzschild. Eu não sei falar o nome dele não, porque alemão é foda. Mas esse é Schwarzschild. O que Schwarzschild fez? Ele conseguiu matematicamente formar um modelo, uma função, né? Um modelo matemático, um modelo de como seria os orbitais. Como assim? É o que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar agora como é que o átomo atual. O átomo atual ele está totalmente baseado com Schrödinger, porque ele conseguiu matematicamente mostrar a área de um orbital. E o que seria um orbital? Bom, orbital, presta atenção, hein? Orbital é a área de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, o que é um orbital? Orbital é uma área de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, o Schwarzschild conseguiu calcular a área desses orbitais. Perceba que a gente está mudando agora. Para Bohr era órbitas, agora eu estou falando de orbitais. Orbitais
é a maior área, é uma área que tem a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Como eu fiz agora há pouco, você viu que o S, o orbital S, é redondo. E quem conseguiu deduzir isso foi Schroeder. Por quê? Porque a partir de modelos matemáticos, ele usou matemática pura para conseguir achar os modelos. Então agora a gente vai falar vamos montar um átomo a partir justamente dos modelos atômicos atuais. Primeiro a gente tem que respeitar um princípio, o princípio da exclusão de Pauling e o princípio da exclusão de Pauling e também o princípio da exclusão de Pauling e tem um aqui que eu esqueci o nome. Deixa eu só ver aqui rapidinho. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar alguns princípios para a gente montar um átomo. E os princípios seriam justamente o de Pauling, da exclusão de Pauling, e também. Deixa eu ver se eu acho aqui. A regra de Hond. Eu vou falar esses dois a partir quando eu for a hora de falar deles eu falo. Bom, como a partir de Bohr a gente está falando de energia quântica, o átomo ele tem números quânticos. O que eu vou fazer agora? A gente vai definir o local onde você vai ter a maior probabilidade de encontrar aquele elétron. Então a gente tem que seguir 4 números quânticos. Quais são eles? O primeiro número quântico é o principal. O segundo número quântico é o número quântico secundário, que é o subnível. O terceiro é o número magnético e o quarto é o spin, ok? Então o primeiro é o número quântico principal. O que é esse número quântico principal? São as camadas eletrônicas lá de Bohr. Existem 7 camadas e elas são conceituadas a partir começa com K, aí depois vem L, M, N, O, P e Q. 2, 4, 6, 7. Em cada camada dessa, ele tem um número quântico secundário. No primeira camada ele pode ser 1s1 ou 1s2. Então ele pode ter 2 elétrons na primeira camada. Na primeira camada pode ter 2 elétrons. Na segunda camada ele pode ter 1s2 e 2p6. Vou falar o que são esses subníveis. Então na segunda camada ele pode ter 8 elétrons. Na terceira camada ele pode ser 1s2, 2p6, não, 1s2, 2s2. Então na segunda camada ele pode ser 1s2, 2s2, 2p6, que fica com 8 elétrons. Na terceira camada ele pode ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que daria quantos elétrons aqui? E 3d10. Então seria 10, 18, 19, 22. 10. Bom, na terceira camada teria Na terceira camada teria 18 elétrons, que aqui teria o 3d10, então seria 18 elétrons. Na quarta camada, aí teria 32 elétrons, né? 32 elétrons. Na quinta camada, que seria o número, o quântico principal é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na quinta camada ele teria também 32. Na sexta camada ele teria 18. E na sétima camada ele teria 8. Por que eu estou fazendo isso? Porque a primeira camada é aquela que define onde o elétron está na tabela periódica. Então você tem que saber isso aqui. Agora vamos falar da segunda camada, do segundo número quântico. O segundo número quântico
é o número quântico secundário, também conhecido como subnível. O que é o subnível? O subnível é justamente o S, ó, o subnível tem o S, o P, o D e o F, até agora. Cada nome desse é em alemão, mas eu não sabia falar em alemão agora os nomes. Mas para o segundo nível quântico, o secundário, ele pode variar em 0, 1, 2, 3. Então quando uma pessoa fala, ó, ele tá na primeira camada, no subnível 0. Então você sabe que ele está na K e no S. Agora vamos para o terceiro subnível. Bom, o que a gente tem que falar? Antes disso eu tenho que falar um pouco do subnível. O S, ele tem esse formato aqui, ó, ele é esférico. O P, ele pode ter 6 elétrons. Então, o P pode ter, ele tem 3 orbitais. Ele tem 3 orbital. Cada orbital, ele pode ter 2 elétrons, ok? Então, o subnível P, ele tem esta característica aqui, ó. Se você fizer um eixo, cada um com 90 graus, aqui o eixo Y, aqui o Y, X e o Z. O orbital P, por ter 3 orbitais, o subnível P, por ter 3 orbitais, no espaço, ele está nesta forma aqui, ó. Quem descreveu isso foi justamente Schwarzschild. Ele pode estar no P, ok? Ele pode estar no Y, para cima e para baixo. E ele pode estar também no Z, que é entrando e saindo na tela, ó. Ele pode estar no Z, ó, entrando e saindo na tela. Então, o orbital P, ele tem esta imagem aqui, ó. Ele pode estar tanto subindo assim no eixo X, ele pode estar indo para lá e para cá no eixo Y e entrando e saindo das minhas costas, ó. Isso aqui seria os orbitais, a foto dos orbitais. Tirando várias vezes, ele tem essa configuração. O D aí já é maluco. O D eu não conseguiria nem fazer, mas porque o D, você tem que ter noção que o D, ele tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem várias fotos. O que a gente pode saber? O que a gente tem que ter certeza? Do S e do P. O P tem essa fisionomia e o S é redondo. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Bom, no S, por ter somente um orbital, ele é o 0. É o magnético. O terceiro número quântico é o magnético, também conhecido como ML. Aqui é o ML, aqui é o L e aqui é o N. Então aqui é o N e aqui é o L. O P, ele tem 3 subníveis. Então ele pode ser mais 1, 0 e menos 1. Não. Menos 1, 0 e mais 1. O D, ele pode ser por ter 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pode ser o mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. E o F tem 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode ser o mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. E o quarto número quântico, ele é justamente o spin. Aqui é importante a gente parar um pouquinho de tempo, ó. Presta atenção nesse spin.
como é que dois elétrons que têm a mesma carga elétrica negativa conseguem estar no mesmo local, no mesmo subnível ou no mesmo orbital? Porque eles estão girando de modo oposto. Quando um elétron está, por exemplo, para cima, se ele estiver assim, vibrando, digamos que ele esteja vibrando para cima, ele tem uma força elétrica, mas ele tem uma força magnética. Por quê? Porque toda vez que tem elétron em movimento, gera uma força magnética. Então, se tem um elétron para cima e um outro para baixo, ele tem uma força repulsão eletroestática, mas ele tem uma atração magnética. Por quê? Porque um está girando para cima, digamos assim, e o outro está girando para baixo. Então tem uma força magnética de atração. Então o spin ele pode ser mais 1,5 ou menos 1,5. Isso depende muito do vestibular. Se o vestibular falar é mais 1,5 para cima e menos 1,5 para baixo, aí você tem que saber. O vestibular que fala. Tem provas que no estado é mais 1,5, quando está no outro estado é menos 1,5. Então não tem como saber, tem que saber na prova. Mas o que você tem que saber? Os spins estão de forma contrária, por quê? Porque eles têm uma força repulsiva eletroestaticamente, mas tem uma força de atração magneticamente. Por isso que eles conseguem estar no mesmo spin. Então aqui estão os 4 números quânticos do átomo. O primeiro número quântico diz a camada que ele está, se está na primeira camada, segunda camada. Tudo isso aqui é para você localizar a maior probabilidade de se encontrar aquele elétron. Por exemplo, quando uma pessoa fala que está na... o que o vestibular pode cobrar? Pode cobrar justamente isso aqui. Ele pode cobrar... digamos que ele fala assim... Bom, o átomo que eu quero que você encontre, ele está no N2. Aí, no L1, no L0, não, no L1, no NL 1,5, mais um, e aqui é o S, o spin, ele é NS, NS o spin. Então, NL mais 1 e no NS mais 1,5. O que você tem que fazer? Se ele está na segunda camada, ele tem 2 camadas. Então, ele tem 2 camadas, então ele é 1S2, 2. Se ele está no L1, então ele é P. Então, ele completou o S2, ele está no P. O P tem 3 subníveis. Ele está no mais 1. Então, se ele está no mais 1, ele tem que estar aqui, E ele só tem 1, né? Porque se o mais 1 for para cima, você só pode botar para cima. Então, ele seria o P1. Então, de acordo com os números quânticos, você sabe exatamente... você sabe exatamente distribuir você sabe exatamente a quantidade de elétrons que tem no átomo. E você sabe exatamente onde ele está. Ele está na segunda camada, no subnível P e no primeiro orbital. Poderia ser o X, seria o primeiro orbital, poderia ser o Y ou poderia ser o Z. Então, a partir dos números quânticos, você sabe encontrar qual é o átomo e tem o orbital, isso mesmo, tem o orbital... você tem o orbital de maior probabilidade de encontrar o elétron. Isso aqui, então, seria, por exemplo, uma coordenada, para você saber qual é o átomo, muitas vezes eles perguntam isso, e também qual é o átomo e onde ele está localizado no orbital, ok? Então, esses são os 4 números quânticos. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que... após isso, falar agora da distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, vou apagar tudo, ela está diretamente relacionada com os números quânticos. Por quê? Vou apagar tudo aqui, espero que você tenha entendido para que serve esses números quânticos, para achar o átomo e para achar
o elétron, o orbital, que é a área de maior probabilidade de se encontrar aquele elétron. Bom, agora a gente tem que falar orbitais são região ao redor do núcleo que é a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Então, quando você dá os números quânticos, você tem a maior probabilidade de encontrar aquele elétron. Bom, agora tem que fazer a distribuição eletrônica. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica do princípio de Pauli? Bom, a gente tem que... Esses números primeiros aqui, ó, é o número quântico principal. Então tem 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Aqui é o S, 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 S. Aqui tem o P, 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 P. Aqui é o D, 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 D. E aqui é o F e o F. Bom, toda vez que você for aqui são as quantidades de elétrons possíveis que dá em cada subnível. 14, 14, 10, 6, 2, 2, 6, 10, 2, 6. Bom, toda vez que a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que seguir esse caminho aqui, ó. O caminho vai fazer isso aqui, ó. Pã, aí você volta, aí você vai aqui, volta, vai aqui. Então ele faz exatamente isso aqui, ó. Não, aqui não. Errei tudo. Aqui é 2, 2, 3, 3, 3. Errei tudo aqui, foi mal. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Eu contei. E 7, 7. Você tem que seguir esse caminho aqui, ó. Nessa linha. Então vai ser essa linha, aí depois esta linha daqui de cima, essa, 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 essa daqui e essa daqui. Então você vai vir aqui, aí depois você sobe pra cá. Como assim? Ó, vai ser 1S2, aí depois 2S2, aí você volta pra cá, ó, 2P6, aí depois 3S2. Eu vou dizer por que a gente vai ter que voltar. Ó. Depois vem 3P6, ó, vem 3S2, volta pra cá, e depois vem 3P6, aí depois 4S2, depois do 4S2 você vem por 3D10. Por quê? Por que você voltou pro 3D10? Você vai entender isso agora. Ó, você lembra que aqui é 1, certo? O S é o quê? 0. Então, qual é a energia potencial daqui? Aqui seria 1. Aqui, ó, é 2, 0. Então, aqui seria 2. Aqui é 2 mais 1. Porque o P, ó, o subnível P, você lembra que era o S, P, D, F. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Faz a conta, ó. 2 mais 1, 3. Aqui dá 3 mais 0, 3. Aqui dá 3 mais P, o P é 1, aqui dá 4, aqui dá 4. Então a energia vai subindo gradativamente, ó. Vamos fazendo. Deixa eu colocar aqui de novo. O 3D10, deixa eu deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3, certo? O 3D10 seria 3 mais 2, 5, tá? Um nível energético maior. Qual depois viria 3D10 seria 4P6. Por quê? 4P6. O 4 é 4. O P é 1. Por isso que fica 5 novamente. Ó. Aí depois vinha o 5S2.
o 5s2. Quem é o 5s2? 5 mais 0 dá 5 de novo. Depois do 5s2 vai vir o 4d, ó. Por quê? Porque o 4 mais d, o 4 mais d10, né? D é 2, então fica 4 mais 2, 6. Se viesse para o 5p, agora a gente vai vir para o 5p, ó. 4d10, 5p6. O 5p6. O 5 é 5, o p é 1, fica 6 novamente. Aí depois do 5p6 vem 6s2. O 6 é 6 e o s é 0, 6 novamente. Agora vem para o 4f14, ó, 4f14. Por quê? 4 mais 3 dá 7. Depois vem para o 5d10, 5d10. Por quê? 5 mais 2, 7. Mas primeiro vem a camada de menor energia, depois a camada mais longe. 6p6, ó, 6p6. O 6p6, 6, 7 também. Aí depois vem o 7s2, que é 7. 7 mais 0, 7. Depois você volta pra cá, ó, 5f4, 5f4. 14, né? F14. O 5 é 5, o F é 3, então vem pro 8, o nível energético. Depois vem o S, depois vem o S10, SD. O 6 mais D dá 8 também. E depois vem o 7P6. Quem é o 7P6? O 7 é 7 e o P é 1, então fica 8 também. Você percebe que vai subindo a quantidade de energia, ó, e é subindo de uma forma contínua. Então, por isso que a gente faz, por isso que você tem que ficar voltando para... aqui você está no 3P6, você não vai para o 3D10 porque antes tem o 4S2, que está em um potencial energético menor porque está no subnível S, que é mais próximo do núcleo. Depois você vai para o 3D10, depois você vai para o 4P6, você volta para o 5S2 e depois você vai para o 4D10. Porque a soma do nível principal com o nível secundário dá justamente o nível energético e você tem que ir subindo de forma contínua. Então, por isso que o teorema de Pauli, né, esse aqui, a explicação para ser dessa forma é a soma dos níveis energéticos. Bom, após dizer tudo isso e fazer toda essa demonstração aqui, e espero que você tenha entendido como é que faz, e entenda agora o porquê, vamos fazer a distribuição eletrônica. Bom, a distribuição eletrônica a gente pode fazer de dois átomos primeiro, que é importante dizer, que é o cromo. O cromo, ele tem a distribuição eletrônica está relacionada com a quantidade de número de prótons. Então, quanto a quantidade de número de prótons não dá a quantidade de elétrons. Bom, o cromo, ele é a quantidade de prótons, você sabe que é Z, é 24. Então ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, estamos aqui, ó, 3p6, 4s2, 3d, aqui dá 10 também, né? 10, 20, 4d4. Olha como é o cromo. O cromo está na terceira camada e ele está com o subnível D com 4 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4. Você primeiro tem que encher pelo princípio de Rank, você tem que completar todos os orbitais e depois recomeçar. Olha como ele está. Ele está com 4 elétrons no subnível D, que tem 5 orbitais. O que acontece com o cromo? Assim ele não está com uma instabilidade nos seus orbitais. Então, essa distribuição do cromo ela é irregular. Eu vou falar de duas irregulares para você entender. O que vai acontecer? O subnível 4 ele vai perder um elétron e vai colocar no subnível D. Não, o subnível S da camada principal 4, ele perde um elétron e vai para o subnível D. Então, o cromo, na verdade, na sua distribuição eletrônica, que os vestibulares perguntam, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1,
e 3d5. Por quê? Para que no seu subnível D da terceira camada, ele fique exatamente com 5 elétrons. Isso dá uma simetria para o átomo e ele fica mais estável. Tudo na química é a busca pela estabilidade, e isso dá uma estabilidade maior para ele. Então ele fica com o subnível S com apenas um elétron para dar a simetria para o subnível D. Um outro átomo que tem uma distribuição irregular também eu falei do cromo, é também o cobre. O cobre ele tem o número atômico 29. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ó, ele está no subnível D da terceira camada com 9 elétrons. Então ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que ele está assimétrico. Ele só falta um elétron para ficar simétrico no subnível D. Então 4s2 perde um elétron e vai para o subnível D da terceira camada. Então a distribuição eletrônica do cobre é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 para ficar simétrico. Então ele fica com o orbital D justamente com os 10 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para dar simetria. Simetria na química é estabilidade. Bom, vamos agora falar dos cátions, que dá um pouco de dúvida, da distribuição eletrônica dos cátions. Por exemplo, quando você tem aqui o cloro ele é 17 o número atômico dele, mas você pode encontrar o cloro negativo. Então ele vai ter 17 nêutrons, mas ele vai ter 18 elétrons. Então, ó, o cloro normal, sem ser o ânion, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6. Então se ele é 17, aqui tem 10, aqui fica 5, certo? Fica 5. Mas para o ânion ele tem 18 elétrons, então ele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele está com a configuração de um gás nobre. Então toda vez que ele é um ânion, você aumenta a quantidade de elétrons no subnível mais energético. Quem seria o subnível mais energético? Seria o subnível 3p. Bom, aqui vai uma dúvida, né? Quem é o subnível de valência? O subnível de valência é o mais distante do núcleo. Sempre vai ser a camada mais distante e o subnível mais distante também. O S ele é mais distante, o P é mais distante que o S. E tem a subnível de valência, é a mais distante do núcleo. E tem o subnível de valência, aquele que vai também fazer as trocas de elétrons com as ligações químicas. Bom, deixa eu falar de um átomo, por exemplo, que perde elétrons. Como é que você faz a distribuição eletrônica? Por exemplo, quando tem um átomo X, um átomo aqui V, que ele tem 23 elétrons. Ok? O número atômico dele é 23, mas ele perde 3 elétrons. Como é que ele deveria ser? Ele deveria ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, porque é 23, aqui dá 20, 3d, né? 3d3, não, 3d3, 1s2, 2s2, aqui dá 10, 23. Como ele perdeu 3 elétrons, ele tá positivo porque ele perdeu 3 elétrons, ele não tem como mexer no núcleo. Ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Onde ele perdeu 3 elétrons? Ó, presta atenção. Ele vai perder 3 elétrons da camada de valência, que é a mais distante do núcleo, que é o 4s2.
Então ele perde 2 elétrons do 4s2 e 1 elétron do D. Então ele vai ficar com 3, ó, ele vai perder o 4s2 e vai ficar com 3d1. OK? Não, 3d2. Ele perde o 4s2, perde 2 elétrons do 4s2 e perde 1 elétron do 3d1. OK? Então você sempre vai tirar primeiramente os elétrons da camada mais energética, a camada mais distante do núcleo, que é a camada de valência, que é a valência. A valência sempre é a quantidade de elétrons que tem no último. Toda vez que você for apresentar o elétron e a quantidade de elétrons que ele tem para fornecer as reações químicas, é a camada de valência, é a mais distante do núcleo. Às vezes essa camada de valência pode se coincidir com a mais energética. Pode coincidir, às vezes não, às vezes sim. Porque a mais energética é a mais distante. Ó. Aqui é 4, aqui é 3 mais 2, ó. Aqui é 5. Bom, aqui ó, ele tem 4 de energia, mas aqui ele tem 5 de energia. Aqui é mais energético, mas a camada de valência é a mais externa do núcleo. Então é a 4s2. Espero que você tenha entendido isso. Ok? Então esta aula termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula. Tchau, tchau.